Flamengo terá um jogador específico também da base fazendo o papel que era de Lázaro no confronto contra o Goiás neste domingo a partir das 7 horas da noite em Goiânia. E vai com força máxima possível diante do São Paulo quarta-feira na Copa do Brasil, inclusive com jogador pendurado. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o apoio, o patrocínio do OneFootball. No OneFootball você tem acesso gratuito a farto conteúdo. Você vê vários campeonatos, especialmente a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo de graça. Primeira e segunda divisões do futebol da Alemanha. E com narração em português, tem Dudu Moção, tem Gerd Wenzel. Você acessa, inclusive, estatísticas em tempo real das principais competições do mundo, tem notícias, tem vídeos, ou seja, farto conteúdo, sem nada pagar por ele e ainda ver os lances mais importantes dos jogos do Campeonato Brasileiro em primeira mão no OneFootball. Baixe o aplicativo, link na descrição do vídeo. É uma maneira de você apoiar o nosso canal, de mostrar para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Bem, neste domingo você vai acompanhar no OneFootball em tempo real as estatísticas de Goiás e Flamengo. E verá, quando a escalação sair, que o Flamengo terá Vitor Hugo como falso 9, digamos assim. Isso mesmo. Vitor Hugo será o jogador que vai ocupar aquela faixa de campo ao lado de Marinho e de Cebolinha, que vinha sendo ocupada pelo Lázaro. É evidente que pode haver uma movimentação, pode o Marinho aparecer pela faixa central do campo, o Vitor Hugo se deslocar para a ponta, mas o Flamengo deve partir desse trio ofensivo, já que Lázaro foi vendido à Almeria da Espanha. Pedro está suspenso pelo cartão amarelo e Gabigol está suspenso porque foi expulso, né, na partida contra o Ceará domingo no Maracanã. Ou seja, o Flamengo vai usar o time B neste domingo, tá? O time B, que vinha jogando já o Campeonato Brasileiro, sem Fabrício Bruno também suspenso. Então pode jogar Davi Luiz com o Léo Pereira, vejamos, né? Essa é uma provável opção do técnico Dorival Júnior. Pode também ele combinar o Davi Luiz junto com o Pablo e o Léo Pereira ficar preservado para jogar na quarta-feira contra o São Paulo, quando o Flamengo terá força máxima. Gabigol está pendurado? Vai para o jogo. Vai para o jogo, Gabigol. Treinou, inclusive, nesse sábado e vai para o jogo. Isso mesmo. Não tenha dúvida disso. O técnico Dorival Júnior não quer correr qualquer risco diante do São Paulo. Mesmo que o São Paulo resolva preservar jogadores na quarta-feira, meio que jogue a toalha, já fique mirando a final da Copa Sul-Americana. Ah, mas o Flamengo também tem uma final internacional. Só que a do Flamengo é em 29 de outubro. A do São Paulo é 4 semanas antes, no dia 1º, na véspera do primeiro turno das eleições aqui no Brasil. Ou seja, o São Paulo tem um período curto para deixar os jogadores em forma, preparar todo mundo, descansar quem tem que ser descansado, e aí não se sabe exatamente como o Rogério Ceni vai se comportar, porque ele ainda tem um jogo contra o Corinthians nesse domingo, quando é possível até, ou provável, eu diria, que ambos poupem alguns jogadores, porque quarta-feira o São Paulo vai desafiar o Flamengo. E na quinta o Corinthians recebe o Fluminense. Os dois times paulistas ainda tentando vaga na Copa do Brasil. Claro que para o São Paulo é bem mais difícil, porque perdeu por 3-1 o jogo de ida no Morumbi para o Flamengo. Então vejamos também como vai ser escalado o São Paulo para esse jogo de domingo. Por quê? Porque o São Paulo precisa pontuar no Brasileiro para não ficar ali se aproximando de zona de rebaixamento. Então, um resultado positivo contra o Corinthians fará o São Paulo dar uma descolada ali daquele bloco do qual ele não quer participar, e ele pode, nas próximas semanas, administrar bem o elenco, recuperar jogador, colocar em forma quem está mais desgastado, descansar e tal, para chegar no dia 1º contra o Independiente Del Valle, na cidade argentina de Córdoba, tentando o título da Copa Sul-Americana, já que o São Paulo, como você sabe, se classificou ao derrotar nos pênaltis o Atlético Goianiense na quinta-feira após uma vitória por 2-0 no tempo normal. Mas o Flamengo vai com força máxima. Gabigol vai para o jogo, vai todo mundo para o jogo. É provável que na quarta-feira o Flamengo tenha, então, aquele time que é o time das Copas, o time A, com Pedro, com Gabigol, com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com todo mundo, né? Com os laterais Rodinei e Felipe Luiz. Já nesse jogo contra o Goiás no domingo deverão jogar naturalmente na direita Mateuzinho ou Varela, acho que até mais para Mateuzinho. Varela jogou já a partida passada contra o Ceará, e pelo lado esquerdo o Ayrton Lucas. Ou seja, o Flamengo vai priorizar a partida de quarta-feira, mesmo que corra o risco do Gabigol tomar cartão amarelo, tá? E, aliás, está na hora do Gabigol também se acalmar um pouquinho, amadurecer com relação a essa situação de campo, esse comportamento. Ele pode até ter razão, como todo jogador tem, nessa ou naquela situação dentro de campo, mas a forma como eloquente, né, como reclama da arbitragem, acaba
acaba não, já o transformou num alvo, digamos assim, preferencial de muitos dos apitadores. E ele acaba levando cartões que poderiam ser evitados. Foram cartões direto agora, ele fora de tudo quanto a competição. Não jogou a partir da Copa Libertadores porque estava pendurado, né? Então se levasse um cartão diante do Vélez, o Flamengo havia vencido por 4-0, quer dizer, a vantagem é muito grande, né? Ele ficaria fora da final. Nesse domingo não pode jogar porque está suspenso também com o cartão vermelho que recebeu. Já tinha levado amarelo, depois levou o vermelho contra o Ceará no Maracanã. E na quarta-feira vai para campo pendurado mesmo. Mas aí tem uma outra diferença também em relação à Copa Libertadores. Se contra o Vélez o Flamengo tinha uma vantagem de 4 gols, contra o São Paulo é de 2 gols. São Paulo faz 1-0 como o Vélez fez no Maracanã, ele está a 1 gol de disputar os pênaltis. Então não tem aquele conforto todo que o jogo contra a equipe argentina ofereceu ao Flamengo. Então 1-0 ninguém ficou preocupado. Então o Dorival Júnior está avaliando isso também, né? E ele não quer correr risco, por quê? Está muito claro isso, o Flamengo prioriza as Copas porque sabe que no Campeonato Brasileiro ele precisa tirar uma diferença muito grande em relação ao Palmeiras. Na minha opinião, a oportunidade para retirar essa diferença, para diminuí-la, ela já passou. Foram jogos em que o Flamengo entrou em campo mais desfalcado do que deveria e demorou a ter substituições em determinado momento, que foi contra o Palmeiras. Falo dos jogos contra o Corinthians, 1-0 para o time paulista por conta do Rodinei. O Flamengo teve naquele dia o meio-campo com Matheus França e Vitor Hugo, que tinham acabado de fazer 18 anos. Quer dizer, o meio-campo da base, né? O meio-campo sub-20, quase sub-17. Né? Esses dois jogadores foram titulares. Um time muito enfraquecido pela imaturidade, um time muito mexido. E o Corinthians venceu por 1-0, só venceu por conta do gol contra o Rodinei. Senão, de repente, o jogo teria até um destino diferente, né? Um placar diferente ao seu final. Porque o Corinthians fez 1-0 e depois se defendeu e sustentou aquela vantagem até o apito final. Contra o Palmeiras, quando até funcionou o time B muito bem no primeiro tempo, mas a demora nas substituições foi o erro, na minha opinião, cometido pelo treinador. E o jogo contra o Ceará, quando o Palmeiras no sábado empatou com o Bragantino, tinha aquele jogo importante da terça-feira contra o Atlético Paranaense, poupou o time inteiro praticamente, né, pela Libertadores, no sábado, para mirar o jogo de terça-feira, e o Flamengo não conseguiu vencer o Ceará, só entrou com um time mais forte no segundo tempo, acabou desperdiçando uma oportunidade. Então não reduziu a distância até agora, ficou muito mais difícil. Por que ficou mais difícil? A sequência de jogos. O Palmeiras jogará só o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai jogar as 3 competições. E o detalhe, os jogos finais da Copa do Brasil, já desde que o Flamengo se classifique na quarta-feira no jogo contra o São Paulo, acontecerão em 2 quartas-feiras, dias 12 e 19 de outubro. Então anote aí, 12 e 19 de outubro. 10 dias depois do jogo que vai definir o campeão da Copa do Brasil, dia 19 de outubro, o Flamengo joga em Guayaquil contra o Atlético Paranaense pela final da Copa Libertadores, dia 29. 19 e 29. E tem que chegar dias antes na cidade equatoriana, a palco da final. Tem toda uma logística específica da Conmebol, ou seja, muito complicado. Jogos encavalados, vai ter jogo que vai ter que ser remanejado contra o Santos, tudo indica que sim, contra o Corinthians também a possibilidade é grande. Então o Flamengo vai ter que fazer de repente 3 jogos aí, uma semana com jogo dia sim, dia não, como já aconteceu no passado recente, no Campeonato 2020, aquele da pandemia. Então é realmente muito claro, está muito claro que o Flamengo vai priorizar os jogos das Copas e vai com o time B contra o Goiás, com essa adaptação, né? Nova adaptação, Vitor Hugo fazendo o papel que era de Lázaro, até que ele tem um bom jogo aéreo, tudo pode funcionar bem ali como dito falso 9, e na quarta-feira vai força máxima, com o Gabigol inclusive, enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil. Eu lembro mais uma vez que esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Acesse, use todo o conteúdo do OneFootball, veja futebol de graça, não vai pagar nada. E você apoia o canal, porque a galera do OneFootball, quando vê ali, baixou o vídeo, baixou o aplicativo, pelo link que está aqui no nosso vídeo, ou mesmo acontece nas nossas lives, fica registrado que você chegou até o OneFootball por intermédio do youtube.com/MauroCésar. Você mostra a força do nosso canal, isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho, tá? E você viu passando aqui ao longo desse comentário as artes chamando os links que estão também aqui na descrição desse vídeo, caso no nosso canal de cortes, lá você encontra o melhor de nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes, já passamos da casa dos 30 mil inscritos, vamos mirando aí 50 mil. Também você pode aderir ao clube de membros, onde você tem alguns benefícios, descontos em produtos de parceiros, você tem acesso mais rápido aos nossos novos vídeos, você tem a possibilidade de participar da live dos membros, enfim, quem faz parte do clube de membros apoia o canal e também tem aí algumas vantagens que a gente tenta sempre oferecer para aqueles que incentivam o nosso trabalho aqui no YouTube. E também, claro, o nosso Use 360 com as camisetas, canecas, produtos promocionais do canal. Você usa o cupom Mauro e adquire com desconto. Tem lá os nossos bordões, as canecas são bem legais. Tem da Live Soft Open, que aliás, nessa semana será às 5h30 da tarde, terça-feira, aqui no canal. Tá? Você também tem acesso
pelos links que estão na descrição ao nosso curso online de jornalismo esportivo, né, destinado a todos aqueles que estiverem interessados. Ali compartilhamos parte da experiência que acumulamos aí em quase 4 décadas de estrada no jornalismo. E, lógico, lembrando para você que depois de Flamengo e Goiás, Goiás e Flamengo, melhor dizendo, nesse domingo, lá pelas 9, pouquinho da noite, estaremos de volta aqui com mais uma live no canal. E, claro, na quarta-feira, antes e depois de Flamengo e São Paulo, tem live no canal. 8h15, a live pré-jogo. E depois do jogo também voltaremos a conversar aqui sobre essa partida válida pela Copa do Brasil, que apontará um dos finalistas. Na quinta-feira, aí é a vez do Corinthians receber o Fluminense para que seja definido o outro finalista da Copa do Brasil 2022. É isso, muito obrigado, saudações.